mãe que está acompanhando, meu pai. Beijão, mãe. Se tiver alguém da minha família aí também, aquele abraço. Por certo, alguém que é fofoqueiro já espalhou o link lá no grupo. Um abraço ao pastor Janderson, ao Ronaldo Quintela, ao Neilton e a todos os meus amigos aí do grupo. O Luiz. Orem por mim em nome de Jesus. Quem achou Gênesis 50, verso de número 24, diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas certamente Deus vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra para a qual Deus jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Esta é a leitura. O capítulo 49, verso 33, e o capítulo 50, verso 1, que faz antecipação a este texto que lemos, observaremos José chorando por 40 dias a morte de seu pai Jacó. Ali há muita demonstração de carinho de José para com Jacó, sentimento esse que era recíproco. Quando José ainda vivo, seu pai para com ele, um amor que fez com que Jacó presenteasse José com uma vestimenta talar de mangas compridas e coloridas. Na verdade, Jacó amava José pelo fato de ele ser filho de Raquel, mulher esta que ele amou de forma extraordinária. Era um amor que pode ser interpretado nas telas dos cinemas. José entregou o seu trabalho físico e braçal durante 14 anos, mesmo sendo enganado por seu tio Labão, para ter como posse esta mulher que ele amava de todo o coração, e este amor ele despejou em seu filho José. E aqui observamos José chorando, mesmo após a morte, abraçando e beijando. Neste texto ele está cumprindo uma promessa e um juramento que ele fez a seu pai, dizendo: Filho, quando eu morrer, não me sepulte aqui no Egito, mas me leve para os túmulos que eu herdei dos meus familiares, para que eu seja sepultado junto com eles em Siquém. Depois de 40 dias de luto, José sai do Egito e vai para as terras de Siquém sepultar o seu pai. No capítulo 50, verso 24, José vai fazer o mesmo pedido aos teus irmãos, e a expressão irmãos aqui não é apenas irmãos de sangue, mas a família que havia crescido dentro do Egito. Ele diz: certamente Deus vos visitará. E quando Deus visitar o nosso povo, mesmo depois da minha morte, por favor, leve para longe daqui os meus ossos, porque eu não
pertenço a este lugar. O coração de José não estava ali. O seu corpo estava, o seu trabalho estava, mas a sua mente e o teu espírito estava longe dali. Tudo que José queria era estar próximo ao seu pai. E o desejo dele era, quando Deus cumprisse a promessa que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, eles transportassem de lá, junto com eles, os teus ossos. O livro de Gênesis se inicia no capítulo 1 falando de Deus. E ele vai findar o capítulo 50 falando do homem. Gênesis se inicia com Deus e se finda no homem. Gênesis se inicia no Éden e se finda no Egito. Gênesis se inicia com a vida e se finda num caixão dentro do Egito. Assim como todos os 5 primeiros livros da Bíblia, todos eles têm um sentido, ou uma visão, para que possa se extrair uma boa interpretação dos textos. A cultura judaica, ou os judeus, tinham por costume transmitir aos teus filhos o legado do passado. Era importante para o judeu que os pais transmitissem aos seus filhos as grandezas de Deus, os feitos de Deus. Era importante para os judeus entender de onde eles vieram, para onde eles estavam indo e quem havia os formado. O livro de Gênesis não tem por objetivo principal revelar como surgiram os mundos. O livro de Gênesis tem por objetivo principal não que os seus textos sejam utilizados para a criação de teorias. Não. O livro de Gênesis tem como principal fundamento revelar aos hebreus o Criador deles. Quem os formou? Quem é o pai deles? De onde eles surgiram? A obra de Deus. Quem lê Gênesis não deve ler o livro de Gênesis com um olhar primário de como foi feito, ou enumerar que primeiro foi céu, que primeiro foi terra, depois sol, estrelas. Não. Quando você olha para o livro de Gênesis, começa a meditar ele, você deve ler o livro de Gênesis como se fosse a narrativa da construção de um povo. Este povo que Deus está formando com as suas próprias mãos. Quando você lê Gênesis, é para você compreender que Deus formou este povo do pó da terra. Livro de Isaías, capítulo 43 e verso 1 diz: mas assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Ouço-me muito, já ouvi, que Israel é escolhido. Antes de ser escolhido, Israel é formado. De que matéria-prima Israel é formado? Israel é formado do pó, do Adamá, da terra. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: e formou Deus o homem. A expressão homem aqui no hebraico é Adam. Adam é ser humano.
do pó da terra. Depois de formado este homem, Deus assopra neste ser humano o fôlego da vida. Era o pai que tinha que olhar para o filho e dizer: filho, teu Deus não é como os deuses da Mesopotâmia antiga. O nosso Deus não é como os deuses do Egito. Deuses feitos por mãos humanas, que podem ser manipulados, carregados. Não. Filho, ouça o legado que o meu pai deixou para mim, estou passando para você. Nosso Deus não é fruto da imaginação de homens. Não. O nosso Deus, Ele não tem princípio de dias. O nosso Deus não tem fim de dias. O nosso Deus é o primeiro e é o último. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ouçam o que os nossos pais dizem. O nosso Deus é o eu sou o que sou. Ele será para vocês o que vocês necessitarem. Passem isso para os teus filhos, para que eles não se esqueçam das tuas origens e de suas raízes. Não fomos nós que o produzimos, mas Ele que nos formou do pó e assoprou em nós a tua essência. Deus manda dizer para alguém que está me ouvindo aqui: você transporta a essência de Deus. Deus soprou em você o fôlego da vida. Deixa eu dizer algo para alguém que está me escutando aqui. Você tem origem e a sua origem é Deus. Você tem destino e o seu destino é Deus. Você sabe de onde você veio de Deus e vai tornar para Deus. Este é o legado que você tem que deixar para os teus filhos. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso de número 2. Ouçam, ó Israel, eu sou o Deus de vocês. O deserto não pode roubar isso de vocês. A sede no deserto não pode arrancar isso de vocês. A falta de pão, a escassez não pode arrancar isso de vocês. Nunca se esqueçam. Eu sou o Deus de vocês. Na crise, eu sou o Deus de vocês. Na pandemia, eu sou o Deus de vocês. Na doença, eu sou o Deus de vocês. Lembre-se, quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Quando passares pelas águas, não vai se afogar. Porque eu sou o Deus de vocês. Não deixe os teus filhos se esquecerem. Treinem eles. A partir de 8 anos de idade. Para que eles recitem a Torá. Para que eles recitem a lei. Para que isso esteja registrado na tábua de seus corações. José, livro de Gênesis, revela esta grande verdade. Todas as vezes que Israel não transmitiu os mandamentos de Deus para os teus filhos, Israel foi humilhado. E se tornou escravos de povos infinitamente menores do que eles. Lembra dos períodos dos juízes de Israel? No tempo dos juízes de Israel, a expressão mais utilizada do texto, ou uma das mais utilizadas é: e levantou-se um povo que não conhecia o Senhor. E por não conhecer o Senhor, se afastavam de Deus, e eles se tornavam escravos, eram humilhados. Porque eles não conheciam a Deus. Porque esse legado não foi passado para os filhos.
Lembra de Josué capítulo 4, versos 6 e 7? Eles passaram o Rio Jordão. Quando eles chegam do outro lado, Deus dá uma ordem a Josué, e Josué dá uma ordem ao povo. A 12 anciões das tribos: pegue cada um uma pedra e leve para o meio do Jordão e edifique para mim um memorial. E quando os teus filhos nas gerações futuras perguntar que pedras são essas, você dirá: estas pedras são os testemunhos. Estas pedras são os testemunhos de que Deus abriu o Jordão diante dos nossos olhos. Antes de Ele ser o Deus de vocês, Ele é o Deus dos nossos pais. Lembre-se de uma coisa: quem não tem passado está fadado ao fracasso. Quem não tem história não tem futuro. Não se esqueça, quando Ele se apresentou para Moisés, Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lembre-se que Ele se apresentou para os profetas dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aqueles que conservam este legado e preservam esta essência não se tornarão fracassados. José está chorando. Mas agora ele olha para os filhos, sua família que cresceu no Egito, e diz para eles assim: estou morrendo. Estou para ir embora daqui. Meu corpo está desfalecendo. Acabou. O meu corpo está fraco e eu vou partir. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma convicção que eu vou morrer, mas aquilo que os meus pais disseram para mim vai se cumprir. Olha, eu vou te dar 30 segundos, tempo menos que eu daria num culto, para você pensar nisso. Pensa no que está acontecendo no mundo. Pensa que o que está acontecendo nas nações. As nações estão sendo abaladas. A finança está sendo abalada. As riquezas estão sendo transportadas para outras pessoas. Ricos estão ficando pobres e pobres estão ficando ricos. Deus está mexendo e sacudindo o mundo. Você jamais poderia imaginar, aqui no Brasil, que você não poderia sair de casa para nada. Além disso, há os problemas políticos. Pense nisso. Pense nisso, quantas pessoas da sua família já se foi. E enquanto você pensa, tem esta convicção de José: os teus pais podem partir, pessoas que você ama podem partir, mas aquilo que os teus pais já pregavam vai se cumprir. Eu fico aqui imaginando de onde vem a certeza de José. Diferente de Abraão, que foi visitado por Deus e diz: Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da tua casa. Para a terra que te mostrarei. Lerá, sai para ti mesmo. Deus visitou Isaque. Deus visitou Jacó. Ele viu anjos subindo e descendo. Ele lutou com o próprio Deus. E José, qual a experiência sobrenatural que ele teve? Nenhuma. José não viu fogo. José não viu anjo.
José não ouviu a voz, mas ele transportava os legados de seus pais. José tinha tanta convicção que o seu nome foi colocado na galeria da fé. Hebreus 11, 22. Pela fé, José fez menção dos teus ossos. Dá para você transportar com você esta essência? Quando José olha para os teus irmãos e diz isso, ele está citando o que está escrito em Gênesis capítulo 14, verso 13. Abraão, os teus descendentes, eles irão para uma terra e lá eles serão escravos. Eles padecerão lá por 400 anos. Verso 14 diz: mas eu os tirarei de lá. Deixa eu dizer, por mais difícil que esteja, Deus vai se manifestar. E quando ele se manifestar, José disse: leve com vocês os meus ossos. A expressão ossos no hebraico é etzem. É a raiz da palavra atsamut, que significa essência. Esta expressão essência ganhou força a partir do momento que Deus tira da costela de Adão e Eva, quando ele olha para ela admirado pela sua beleza, igual a minha noiva Daniela. Ele diz: esta é osso dos meus ossos. A expressão ossos é literalmente etzem, mas atsamut é a essência. Se não me falha a memória, Gênesis capítulo 29, verso 14, Labão olhou para Jacó e diz: tu és o meu osso. Osso indica a parte mais interna de um homem. Os ossos servem para proteger os órgãos vitais de um corpo. Os ossos são a estrutura física de um homem que o mantém de pé. Sabe o que José está dizendo? José está dizendo assim: levem com vocês a minha essência. Levem com vocês a aliança que os meus avós fizeram com Deus. Levem os fundamentos. Porque se vocês preservarem os meus mandamentos. Êxodo capítulo 15, verso 26. Este é o mandamento que vos dou. Se vocês observarem eles, não se desviarem deles, e cumprirem todos os teus mandamentos, nenhuma das enfermidades que eu pus no Egito, eu colocarei em vocês. Que mandamento é esse? Se o mandamento que Deus dá ao povo de Israel é a partir do capítulo 20 de Êxodo, se não os mandamentos que os teus pais passaram para os filhos. Ele está dizendo: se vocês guardarem as Escrituras, se vocês guardarem o que produz vida, nenhuma praga chegará à tua tenda. Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu serei para vocês como coluna de fogo no deserto. Oh glória! Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu serei para vocês como uma nuvem que vos protege do frio. Se vocês conservarem os meus mandamentos, eu serei para vocês maná. Na fome eu serei pão, e na sede eu serei a vossa água. Oh glória! Transportem com vocês os meus ossos. Sabe o que José está dizendo? José está dizendo: a minha glória é Gozém. Aqui em Gozém, aqui no Egito, eu conquistei tudo. Sabe o que é Gozém para mim, meus irmãos? Gozém para mim é depois do poço. É o meu depois das calúnias. É o meu depois dos cárceres.
É o meu depois dos meus esquecimentos. Gozém para mim é o depois da traição dos meus irmãos. Mas deixa eu dizer, por mais glória que eu tenha conquistado aqui, o Egito não roubou de mim a esperança de ir para Canaã. Gozém não é o prazer máximo da vida. Não perca a esperança de uma terra futura. Eu vou morrer, mas Ele vos visitará. E quando Ele vier, Ele levará você com Ele. É para você celebrar a Deus aí na sua casa. Por mais glória que eu tenha conquistado aqui, por mais honrarias que eu possa ter tido aqui, olha o que José está dizendo e alertando os seus familiares. Está em paz agora. Gozém, uma das suas terminologias é lugar de tranquilidade. Tudo bem, mas daqui a pouco, quando chegar o tempo da servidão, tempo da pandemia, tempo das crises mundiais, o tempo do medo, Ele está dizendo: estou com vocês. Porque quando eu estava lá no poço, Ele apareceu para mim e diz: eu estava com José. No cárcere Ele disse para mim: eu estou com você. Quando eu fui caluniado, Ele apareceu para mim e disse: eu estou com você. A minha esperança não é no Egito. A minha esperança é a nova Jerusalém. Glória a Deus. Mais 10 segundos para você orar. Se você acredita nessa palavra, sobre os corações aí. Se você acredita nessa palavra, compartilha para alguém. Se você acredita nesta palavra, marque alguém e diga: mãe, você precisa ouvir esta palavra. Que palavra? Deus está com você. Deus está com você. Fica com vergonha não, abraça quem está do teu lado aí na tua casa e diga: Deus está com a gente nesta crise. E a gente deve transportar os legados de nossos pais. Deus dizer: a coroa do Egito é corruptível, a glória do Egito é corruptível, a fama do Egito é corruptível. Mas Ele está dizendo: os ossos não se decompõem. Sabe quem te protegeu no poço, no cárcere? A essência. Sabe quem te manteve de pé neste tempo difícil? Foi a essência dele que te deu estrutura para estar até aqui. O poço não te derrubou e nem arrancou de você a esperança. Última palavra que eu tenho para você: tudo passa, tudo vai passar, mas Jesus está na cruz. Seu corpo foi dilacerado, mas uma das expressões mais lindas que eu encontro é: os teus ossos não foram quebrados. Esta estrutura permanece intacta. Filósofos se levantaram para falar contra ela. Sábios se levantaram para falar contra ela, dizendo: teorias e teorias. Mas eu tenho uma palavra para você: Gênesis só não veio contar como o mundo surgiu, mas veio apresentar o nosso Deus. E o nosso Deus não é fruto da imaginação dos homens. O nosso Deus é o construtor do mundo e da vida. Fecha os teus olhos, eu vou orar. Enquanto o grupo de louvor se aproxima. Alguém vê você transportando ossos no deserto e vai dizer assim: está transportando o defunto.
Este é o pensamento daqueles que não conhecem a nossa fé. Nós não estamos falando de alguém que está morto. A gente está falando de alguém que morreu, mas ao terceiro dia já ressuscitou. Enquanto eles carregam o corpo no deserto por 40 anos, é como se Deus dissesse para eles: eu estou com vocês. Por onde quer que vocês forem, eu estou com vocês. Ó Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos profetas, Deus dos teus servos, Deus da igreja, Deus que nos formou do Adamá, Deus que nos formou do nada, visita esse teu filho agora. Deus, que a tua palavra produza estrutura espiritual. Que esta tua palavra produza saúde física. Protege esta casa que é como órgãos internos, com a tua essência. Deus, este jovem que está fraco na fé, que esta essência lhe dê estrutura para suportar as pressões deste mundo e os desejos mais intensos de sua carne. Deus, assim como os ossos de Jesus não foi quebrado na cruz, não permita que estas vidas não sejam quebradas. Oh Deus, que esta palavra seja como fogo queimando no coração de quem me ouve. Pode louvar a Deus. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O seu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender.
teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha força,